Boa noite, minha gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Bem-vindos ao culto do Evangelho de Jesus no lar de número 102. 102, gente. Graças a Deus nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus durante todas essas 102 semanas. Graças a Deus, a gente só pode agradecer. Até mais um pouco, né? Na verdade até um pouquinho mais, porque infelizmente nós perdemos 2 cultos. Então, tecnicamente, seriam 104 semanas. Mas tá bom. Tá bom, tá ótimo. O que salvou, nós estamos aí no número 102. O Cícero aí. É Cícero, Solange, querida, consegui ver. Solange. Boa noite, gente. Boa noite. Quem for entrando, se puder colocar aí pra gente um feedback sobre o nosso som. Ursinha. Acabei de ver que ela colocou ali, amores. Ao Galo. Ei, Ursinha. Som ótimo. Então vamos lá, o som tá ótimo. Vamos começar. Bom, gente, então já que vocês disseram que o som tá bom, o som tá ótimo, a Regiane colocou em caixa alta, deu pra ler. Então, gente, vamos fazer a nossa prece inicial e depois a gente entra no texto propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós todos nos reunimos aqui, nesta hora, sempre, Jesus, rogando a Tua paz e a Tua bênção em nosso favor, sempre, Mestre, implorando para que o Senhor esteja aqui conosco, para que os nossos corações queimem recebendo a Tua presença. Neste momento, Jesus, com muito respeito, com muito amor, com muita reverência, todos nós aqui voltamos os nossos pensamentos para a Tua e nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Nossa Mãe, em cujos braços nós sempre encontramos ternura, afeto, carinho. A nossa Mãe que está ao nosso lado, com o colo sempre pronto a nos receber nos nossos dias desafiadores, tristes, nos nossos dias aflitivos, nos nossos momentos de escuridão. E é assim, Santíssima, que todos nós, reconhecendo o Teu amor por toda a humanidade, queremos senti-la conosco aqui no início do nosso culto do Evangelho no Lar. E nessa referência maravilhosa do anjo Gabriel e de Isabel, nós nos lembramos aqui também e assim nos dirigimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora, no momento do nosso desencarne e por toda a eternidade. Santíssima, reunidos aqui no nome do Teu Filho, nós pedimos a Tua intervenção como Mãe amorosa por todas as pessoas que sofrem neste momento. E é assim, Santíssima, que nós nos lembramos aqui, tentando enviar amor e consolo a todas as mães que estão desesperadas, porque estão passando por problemas com seus filhos, por todas as mães que sofrem. Nos lembramos de todos aqueles que estão nos hospitais, tristes, precisando de alento, precisando de ajuda, precisando de esperança e de fé. Nos lembramos de todos aqueles que estão nas ruas, ansiosos pelo pão, pela água. Nos lembramos de todos os nossos irmãos e irmãs que perderam as esperanças nos dias do porvir e por isso têm planejado tirar a própria vida. Por favor, Santíssima, olha por aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos. Por favor, Mãe,
que o teu manto azul cubra todos nós, trazendo afeto, carinho, proteção, segurança, tudo que uma mãe dá aos seus filhos tão amados. E ajuda-nos, Santíssima, a trazer para dentro das nossas consciências a certeza, como a Senhora fez com aquele sofredor na tua casa, como a Senhora fez com Chico Xavier, a certeza de que isso também passa. E ajuda-nos, Mãe, na compreensão de que as nossas dores, os nossos desafios significam os obstáculos que trarão para os nossos espíritos mais luz e a possibilidade de um futuro glorioso. E é assim, com vontade de termos mais renúncia, de termos mais aceitação da vontade de Deus, que todos nós nos lembramos do momento em que a Senhora viu teu filho naquela cruz, com a cabeça pendendo inerte, e olhando para o céu e lembrando de Deus, a Senhora pronunciou aquelas maravilhosas e eternas palavras: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Que nós, Santíssima, diante do teu exemplo, também saibamos aceitar e compreender a vontade de Deus aqui na terra e levar uma vida crendo que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, porque o nosso Pai Celestial é simplesmente e unicamente amor. É assim, Santíssima, lembrando de Ti e lembrando do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós iniciamos o nosso culto do Evangelho no lar. Sejam a Senhora e Jesus Cristo conosco agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar então no capítulo, que é o capítulo 17. Vamos entrar no item número 8, a virtude, que é uma comunicação do espírito de François Madeleine, dada a Kardec na cidade de Paris, 1863. François Nicolas Madeleine. Ele vai falar sobre a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que lhes tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. Então, interessante esse início da mensagem, porque a primeira frase pode parecer até óbvia, não é? Que a virtude no seu mais alto grau se constitui no conjunto de todas as qualidades essenciais que se espera do homem de bem. E quanto a isso não há nenhuma dúvida, não é? Para sermos homens ou mulheres de bem, nós temos que conter todas as virtudes. Mas aqui vem um sentido de realidade, que nós estamos, para quem ele estava se dirigindo? Ele estava se dirigindo aos habitantes da Terra. A Terra é ainda um planeta de expiação e de provas. Então é natural que não iremos encontrar na Terra um homem ou uma mulher de bem que tenha todas essas virtudes imaculadas, a não ser raríssimas exceções, como o Chico Xavier, por exemplo, né? Então vamos encontrar pessoas que têm virtudes, mas que, infelizmente, quase sempre essas pessoas também vão trazer dentro de si algumas mazelas que ele chama de enfermidades morais. E essas mazelas, infelizmente, vão tirar o brilho
dessas virtudes que ele já possua. Então é natural, por exemplo, que as pessoas tenham virtudes, mas que esses malefícios que ele ainda traz, ou que ela ainda traz dentro de si, acabam por ensombrear essas virtudes. Ele dá o exemplo, por exemplo, daquele que, embora tenha alguma virtude, tem o ímpeto de se gabar dela, de fazer ostentação. Olha como eu sou virtuoso. Ora, isso está demonstrando o quê? Falta de uma qualidade essencial ao homem de bem, que é a humildade. Do contrário, a gente pode falar a mesma coisa, que é a presença de um vício muito ruim, que é o vício do orgulho, da vaidade, não é? E isso pode, naturalmente, atrasar a conquista por essa pessoa da virtude da modéstia. Gente, eu quando li esse primeiro momento aqui com o Geraldinho, me lembrei de Kardec nos avisando sobre o verdadeiro profeta. E quando Kardec vai falar sobre o verdadeiro profeta, ele vai nos dizer que o verdadeiro profeta não faz nada para ser encontrado, ele simplesmente é encontrado. Então, quando nós percebemos pessoas que apontam os holofotes para si próprias, e principalmente pessoas que inevitavelmente não conseguem deixar de se gabar, de se colocar nessa posição de eu sou virtuoso, eu faço, eu aconteço, é importante também a gente perceber que essas pessoas foram muito bem descritas pelo próprio Cristo na condição dos falsos profetas, dos lobos na pele de cordeiro. Então, sempre que a gente perceber uma pessoa que supostamente tem muitas virtudes, mas que se gaba muito, que fala muito dessas próprias virtudes, ela certamente tem um defeito no caráter, que é essa falta de modéstia e que é esse orgulho sobre os quais Kardec está falando aqui conosco. E aí Kardec vai completar no livro dos Médiuns. O verdadeiro profeta não vai dizer nada sobre si mesmo. E é por isso que o Cristo, principalmente nas lições que nós temos trazidas ao mundo pelo Evangelho de João, o Cristo vai dizer em muito momento: as minhas obras falam por mim. Então a gente precisa prestar muita atenção nas obras das pessoas, mais do que, principalmente, no discurso que essas pessoas prestam a si próprias. Isso é muito importante, gente, porque Kardec aqui, quando discursa, quando fala com Kardec não, o Espírito, quando fala conosco, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e essa mensagem Kardec escolheu para colocar no Evangelho, esse Espírito está em perfeita consonância com as lições do Cristo sobre o falso profeta. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque nós precisamos perceber essas virtudes sobre as quais o Espírito está falando nas obras das pessoas, nas atitudes, e não no discurso dessas pessoas sobre elas próprias. Muito cuidado com o falso profeta, porque o próprio Cristo nos diz que no momento de transição planetária, o Cristo não usa essas palavras, mas nós sabemos pela interpretação do Evangelho que ele se referia a esse momento de transição planetária. No ápice da transição planetária aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Então, essa mensagem aqui do Espírito sobre virtude é uma mensagem para nós que estamos aqui, iniciando 2025, muito importante. E é por isso que ele vai dizer que a virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Olha só. É exatamente aquilo que o João Pedro acabou de dizer, porque o verdadeiro profeta, ele jamais vai se exibir, jamais vai dizê-lo: eu sou o profeta, eu sou o enviado, eu sou a reencarnação de fulano e ciclano. Não vai acontecer isso, porque adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. É a pessoa humilde, não é? As pessoas que vão acabar notando. Foi o caso que aconteceu com Chico Xavier. Ele fazendo um esforço enorme para se apagar,
para se mostrar como um cisco. Do nome não resta nem Francisco, só sobrou o cisco. Não é? Eu sou uma parede pobre, onde se apregam os recados do Evangelho. Eu sou uma formiga, um médium formiga. Se eu falecer, tem outras milhares de formigas. E assim sucessivamente. Pois é. E aí, isso era o quê? A humildade. Ele se apresentava com esse sentimento real de pequenez. Não era para se gabar de nada. Mas nós e todas as pessoas que conviviam com ele, a gente acabava adivinhando nele esse espírito superior que ele sempre foi, justamente pelas obras, não pela fala. Aliás, o Chico foi de pouco falar. Nós temos poucos vídeos dele falando. A grande exceção, obviamente, são os 2 programas Pinga Fogo, porque ele não se dava a atividade de palestrar sobre o Espiritismo e sobre o Evangelho. Na verdade, a vida dele foi a verdadeira palestra do Evangelho de Jesus, redivivo na doutrina dos Espíritos. Então, ele tentava se ocultar na sua pretensa, vamos dizer assim, obscuridade, não é? Como alguém não importante, fugindo à admiração das multidões, mas não adiantou, porque a luz que ele espargiu iluminou a todos nós. Brilhou nas trevas. Gente, é muito importante isso que o Espírito fala aqui sobre se ocultar na obscuridade e não gostar de exibir-se, porque no nosso mundo, em que tudo é desvirtuado, é muito comum que as pessoas tentem aparentar uma humildade e exibir uma humildade. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não medir jamais, pessoal, jamais, para não medir por aparências externas a humildade de alguém. Isso não dá certo, isso não tem realidade, não tem lastro na doutrina espírita. Partir de parâmetros materiais para deduzir o que é espiritual, isso não é correto. Porque a pessoa ela pode estar ali com a camisetinha branca, pode estar se esforçando muito para parecer humilde e literalmente o coração dela ser um coração trevoso, um coração devorador. Ao passo que uma mulher como Joana de Cusa, que era uma mulher cheia de joias, toda empetecada, era de fato, como diz Emmanuel, um exemplo de fidelidade a Deus. Então muito cuidado, porque esse não gosta de exibir-se, muitas vezes não é compreendido por nós que estamos encarnados aqui na Terra. E a pessoa pensa que aquele que se coloca em termos estéticos numa suposta humildade é o humilde. Muito cuidado, porque nisso a gente pode cair nessa história do lobo em pele de cordeiro. Exatamente, das aparências. Das aparências. E o ditado popular é virgem, não é? As aparências enganam. Aqui ele dá o exemplo de São Vicente de Paulo, que era virtuoso. Eram virtuosos também o digno Curadars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Amém. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Então aqui está 2 parâmetros que nós vamos poder reconhecer os verdadeiros homens de bem. Então o primeiro deles é o desinteresse completo. E aqui nós podemos classificar desinteresse material. Com certeza. Desinteresse de se locupletar com o dinheiro dos outros. Desinteresse por mercadejar os seus dons espirituais. Desinteresse pela fama. Desinteresse pelo ego, que é o segundo aqui, o inteiro esquecimento de si mesmos. Então a pessoa não se coloca no centro das atenções, não é?
desinteresse também por qualquer tipo de favorecimento ilícito, inconveniente, que não nos convém. Lembrando aquela frase de Paulo de Tarso: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E quando nós encontramos esse desinteresse genuíno, eu, por exemplo, encontrei esse desinteresse em muito poucas pessoas. Para falar a verdade, eu posso contar aqui nos dedos, né? Encontrei esse desinteresse em Chico Xavier, obviamente. Encontrei esse desinteresse na nossa querida nona, Noêmia Barbosa da Silva, que recentemente recebemos no Grupo Espírita Saber Amar para falar da sua mediunidade, do seu contato com Chico Xavier. Vi esse desinteresse no nosso querido Martins Peralva e vi esse desinteresse na nossa querida Neném Aluoto. E não estou me lembrando de mais ninguém. Então vejam bem, estes dois parâmetros são parâmetros muito valiosos, muito importantes para a gente identificar os verdadeiros homens e mulheres de bem. O desinteresse completo e o inteiro esquecimento de si mesmos. E um ponto importante aqui, gente, é o desinteresse, inclusive, da gratidão de quem vai receber uma boa ação. Porque muitas vezes existe no fundo do coração uma vontade de receber pelo menos aquele um muito obrigado, alguma coisa. E muitas vezes nos trabalhos de caridade, a pessoa que recebe alguma coisa, ela vai te tratar mal. Então precisa mesmo ser um desinteresse absoluto, completo. Nem a gratidão das pessoas a gente pode esperar receber de volta quando nós estamos no trabalho cristão, porque muitas vezes ela não vem. Isso do desinteresse é uma fala de Jesus muito importante que nós temos ali no capítulo 6 de Mateus, porque Jesus vai citar vários comportamentos quando ele vai nos ensinar sobre a caridade e vai dizer que nós devemos esperar recompensa de Deus. Esperar recompensa do mundo, mesmo que seja uma gratidão de alguém, gente, isso não vai dar certo, porque as pessoas aqui no nosso planeta são majoritariamente ingratas e incapazes de ter um reconhecimento espiritual mais adequado. Então quem for trabalhar para Cristo, quem for trabalhar para o amor, precisa de fato ser desinteressado, porque o interesse é o caminho para a gente quebrar a cara, porque o mundo ele pode ter muitas ilusões, mas o final do materialismo é sempre choro e ranger de dentes. Eu me lembro aqui da parábola do semeador. Todos nós devemos nos assemelhar à função atribuída ao semeador. O semeador saiu a semear. Então, é o que nós devemos fazer. Nós devemos sair do nosso egoísmo, do nosso comodismo, do nosso eu, da nossa posição de vaidade, de orgulho, para semear a palavra de Jesus, a palavra de Deus, através de atos e de palavras, não somente através de palavras, né? E nesse sair a semear, a gente tem que compreender que a semente nos foi dada como um dom, como um talento. Se a gente guarda essa semente, ela para nada presta. Agora, se você sai de si mesmo e semeia a semente que nos foi dada por Deus, que são os nossos talentos, usá-los para o bem dos semelhantes, é Deus quem vai fazê-los crescer, não somos nós. A frutificação, aliás, a eclosão da semente depende de vários fatores que não estão afeitos ao nosso controle. Assim também o crescimento dessa planta, também a frutificação dessa planta, a 10, a 100, a 1000 por um, só depende de Deus, não depende de nós, não é? Então, quem se preocupa com o resultado da colheita, nesse aspecto espiritual, note bem, nós não estamos falando aqui do aspecto material, das funções
obviamente ligadas ao campo na vida terrestre, né? Nós estamos falando a respeito das coisas materiais. Você semeia sem esperar nada em troca e deixa que Deus multiplica essas sementes e as faz crescer e florescer e depois frutificar a centenas por um. E o Espírito vai dizer: é a essa virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Essa é a proposta de Jesus, gente. Ele está, de fato, como nós falamos no início, numa fala absolutamente consoante os postulados do Cristo, porque Jesus nos convida a esse desinteresse. Como eu falei no capítulo 6 de Mateus, a proposta de Jesus nos ensinando a praticar a caridade é sem esperar nada em troca. Agora, nesse aspecto que o Geraldinho mencionou aqui da parábola do semeador, eu acho que essa parábola, em um aspecto específico, ela é bem importante nesse aspecto aqui do desinteresse, porque quando nós saímos para algum trabalho cristão, que é essa figura de sair para semear, nós não podemos esperar, como eu falei, para além da gratidão, nós não podemos esperar uma postura específica dessa pessoa na qual a semente está caindo, essa pessoa que significa a terra em que a semente cai, porque muitas vezes, como a própria parábola diz, esse terreno, ele não vai dar fruto, ele vai dar fruto entre espinhos, e ele pode não cumprir com as nossas expectativas. E isso pode ser motivo, se nós estivermos interessados num resultado específico, pode ser motivo de frustração para todos nós. Então a nossa conduta ela tem que ser, vejam como isso é importante, sempre desinteressada absolutamente. Fazer o bem simplesmente pela vontade de amar, sem esperar nada desse mundo, sabendo que Deus olha por nós e a recompensa vem dele. Exato. Ele completa este outro parágrafo dizendo o seguinte: afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tiram o encanto das mais belas qualidades. Ele reforçou no segundo parágrafo o que ele havia dito no primeiro, né? Que realmente esses três vícios da alma, que são o orgulho, a vaidade e o amor próprio, acabam ensombrando as mais belas qualidades que nós, porventura, já tenhamos conquistado. Não imiteis, prossegue ele, o homem que se apresenta como modelo e faz alarde ele próprio de suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. É o falso profeta a que o João se referiu há poucos instantes atrás. Aquela pessoa que se apresenta, não é, como um modelo. Ora, gente, nós sabemos, está lá no Livro dos Espíritos, a questão que Allan Kardec propôs aos espíritos superiores, e eles responderam a respeito de quem seria o nosso guia e modelo. Eles responderam de forma curta e direta: Jesus Cristo de Nazaré. Então este é o nosso modelo, ninguém mais. A virtude que assim se ostenta, né, se apresentando como modelo a ser seguido, esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Então, muito cuidado, muita atenção, desconfiem desses que se apresentam como modelo, como guia, que fazem alardes de si próprios, né? Como seres perfeitos, como seres a serem seguidos, como missionários de Deus, porque na verdade essa pretensa virtude que tentam apresentar para o mundo pode muitas vezes, no seu escondidinho, né, apresentar na realidade
uma porção de pequenas torpezas e odiosas covardias. E quando a gente percebe isso aqui, né, gente, dessas pequenas torpezas, dessas odiosas covardias, a gente infelizmente tem muitos exemplos de líderes religiosos que se utilizaram da posição de que eles dispunham para aproveitar de outras pessoas no sentido do sensualismo, no sentido financeiro, né, homens terríveis que, enfim, caíram na promiscuidade, uma promiscuidade como o Espírito está dizendo aqui, odiosa, covarde. Então a gente precisa de fato tomar muito cuidado, porque normalmente quem procura um líder religioso, quem procura uma figura que esteja dentro desse contexto espiritualista, são pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que perderam um ente querido ou que estão doentes, que já estão mais fragilizadas. Então, há que tomar muito cuidado nessa procura com muita ânsia e muitas vezes com um olhar absolutamente entorpecido e um pouco escurecido pela dor do mundo, porque isso pode ser um sinônimo de uma grande cilada, de uma grande furada, de um momento de uma dor pior e de um trauma ainda pior. A gente precisa prestar muita atenção, mais uma vez, na obra e não no discurso, porque há muitos falsos profetas inseridos no meio religioso. Agora, eu também acrescentaria, João Pedro, que não somente no meio religioso, mas no meio político, no meio social, no meio acadêmico, né? Pessoas que se colocam numa posição de virtude inatingível, uma virtude pretensa, né? Pretensiosa, e que muitas vezes escondem o quê? O desejo de praticarem corrupções terríveis, de desvios de recursos públicos a benefício de suas famílias ou de seus grupos políticos. A mesma coisa em relação ao conhecimento, né? Pessoas que se colocam na posição de controle das universidades e que não têm a mínima humildade de reconhecer os novos doutores ou novos mestres que estão surgindo, com às vezes o pensamento diferente do delas, e ao contrário perseguem aqueles que estão contra o seu posicionamento ou o seu conhecimento. Então isso é muito curioso a gente ver, porque faz parte do lado negro dos seres humanos ainda muito imperfeitos, que somos todos nós encarnados no mundo de expiação e de provas. Existe, eu já falei isso muito em palestras, um ditado na ciência, não é, que a ciência caminha com os funerais. Olha que interessante. Por quê? Porque enquanto os maiorais estão vivos na Terra, eles não permitem que a chegada de novas ideias, de novos cientistas, abafam esses novos cientistas, ridicularizam esses novos cientistas. E a verdade é que os novos conhecimentos acabam chegando justamente quando esses maiorais da ciência nas universidades acabam desencarnando. Eu só acho que nesse aspecto existe uma diferença, porque muitas vezes esses doutores ou essas pessoas que estão inseridas no materialismo, eles vendem um discurso materialista. Sim. Então, quando uma pessoa que vende um discurso materialista age de forma materialista, ela está agindo consoante o seu próprio discurso. E aí existe, mesmo que nós não concordemos com essa moral, existe uma conduta ética, porque essa pessoa está em sintonia com o que ela prega. O problema do líder religioso é porque ele vende um discurso de virtude, dessas virtudes cristãs sobre as quais nós estamos falando. E existe uma grande diferença entre as pessoas que buscam abertamente pelo materialismo. Então eu sou egoísta mesmo, ou eu sou materialista mesmo, eu busco isso, eu busco essas pessoas, em detrimento de pessoas que buscam as virtudes cristãs e acabam na mão de um lobo em pele de cordeiro. No campo político é bem diferente, né? Porque tem gente aí que se comparando até a Jesus Cristo,
E só Deus sabe o que faz, né? Agora, no campo político, a gente não vai entrar nisso aqui, de fato a gente tem muitas pessoas que pregam, inclusive, verdades cristãs e têm uma conduta muito deplorável. E acabam divulgando uma agenda anticristã. Bom, segue então o Espírito no terceiro parágrafo dizendo o seguinte: em princípio, o homem que se enaltece, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo mérito efetivo que possa ter. Então é o resultado dessa sombra que nós acabamos de conversar aqui sobre os seres humanos que são antiéticos. Exato. E acabam vivenciando, na realidade, mais orgulho, mais egoísmo, mais amor próprio, enaltecendo a si próprio, erguendo estátuas à sua própria virtude, entre aspas, né? E o simples fato deles fazerem isso acaba anulando qualquer efeito positivo que possam ter tido na sociedade. Entretanto, prossegue o Espírito, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito perfeitamente que o homem que pratica o bem experimenta uma sensação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Olha que interessante. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado, porque infelizmente a gente vê, especialmente hoje em dia, nas redes sociais que estão registrando tudo, né, através dos celulares. Hoje qualquer um tem uma filmadora na ponta da sua mão, né? Antigamente isso era raro, na década de 80, antes dos smartphones. E hoje qualquer um com celular tem a função de gravar, de tirar fotos e está lá fazendo bem, até está numa atitude louvável de praticar o bem, de ir ao encontro do sofrimento para amenizar esse sofrimento alheio. E ninguém tira esse benefício que essa pessoa de fato está fazendo, mas ela ainda tem um malveso. Isso aí, gente, a gente já falou aqui em outros cultos do Evangelho e vamos repisar hoje. Essa é uma atitude deplorável. A pessoa que está dando alguma coisa e ao mesmo tempo filmando, né? Olha como eu sou bom, olha como eu faço a caridade, olha, não é? Porque isso no fundo é a pessoa querendo elogio, querendo ser reconhecida como tal, como homem ou mulher de bem. E o próprio espírito aqui de François Madeleine disse isso. O próprio impulso do desejo de ser reconhecido como pessoa de bem já anula esse bem. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos visto centros espíritas fazendo isso, nós temos visto palestrantes fazendo isso, médiuns fazendo isso. Não devem fazer. Não há nenhuma necessidade de você se dirigir a uma atividade de caridade, seja ela qual for, e ligar o seu celular para filmar aquele ato. E, gente, eu acho que há certas situações, e eu e o Geraldinho, por exemplo, nós já até recebemos perguntas nesse sentido, mas há certas situações no âmbito, vamos colocar assim, espírita cristão, vamos circunscrever aqui esse arcabouço de conhecimento em que nós acreditamos. Há certas situações que deveriam ser óbvias, porque o Cristo disse no Evangelho de Mateus que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita dá. Então não pode haver uma dúvida, eu devo filmar uma ação de caridade ou não? Gente, jamais. Consulta o Evangelho. Isso, nós não estamos nem falando de uma pesquisa muito longa, é leitura básica, simples do Evangelho.
Mais uma vez, a gente frisa isso no capítulo 6 de Mateus. Jesus dá várias diretrizes sobre o trabalho na caridade. É muito humilhante para uma pessoa. Imaginem, muitas vezes, certas pessoas que estão nas ruas, por vários motivos, não tem uma família que sabe dessa situação. A família da pessoa não sabe que ela está na situação. Imagina o constrangimento dessa pessoa em, para pegar um pedaço de pão, ter que tirar uma foto para uma igreja, para um centro espírita, ter que passar por essa humilhação para poder comer, para poder ter uma água, um refrigerante, seja o que for que aquele grupo está entregando. E aí, uma marmita, um pedaço de pão. Gente, isso é muito constrangedor, isso é humilhante. Uma cesta básica, se filmar essa ação, porque você quer um like no Instagram, uma curtida no YouTube, ou você quer views, ou você quer, como o Espírito está falando aqui, satisfazer o seu ego. Se coloca, outro postulado cristão, se coloca na posição de quem está recebendo. Mateus capítulo 7, versículo 12. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse. Nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Se coloca por um segundo no lugar de quem está recebendo. Você gostaria de ser filmado? Gostaria de aparecer no Instagram, de aparecer no YouTube? Então, gente, eu acho que não há dúvidas do tipo de conduta cristã que todos nós devemos seguir. Não há dúvida. Segue, e aí nós sempre ouvimos o subterfúgio teórico de que a pessoa está filmando, está expondo para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Muito complicado isso, né, gente? Muito, muito complicado. Nós somos absolutamente ninguém para julgar outra pessoa, mas nós temos postulados cristãos muito claros dentro dos evangelhos que devem nortear a atitude de quem seja cristã, de uma pessoa que se identifique como cristã. Porque é muito diferente de uma pessoa, por exemplo, ateia que está praticando a caridade. Ela não tem o dever de seguir os postulados do cristianismo. Agora, quem se diz cristão, para ter uma conduta ética, tem que seguir aquilo que Jesus falou. Exato. Porque senão, o próprio Espírito aqui está dizendo, vai degenerar em amor próprio. Você massagear o seu próprio ego, mostrando aos outros como que você é bonzinho, não é? Então vamos ter cuidado com isso. E então o espírito de François Nicolas Madeleine vai terminar a sua mensagem sobre a virtude dizendo: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. Veja, gente, ele chama de escolho essa atitude. O escolho é o quê? O escolho é justamente o resto de material que para nada presta de uma atividade industrial. É o lixo industrial, né? O escolho. Então, ele chama a atenção nossa. Nós que já recebemos os raios luminosos do esclarecimento espírita cristão, nós temos por obrigação que estamos longe, na condição nossa de humanidade, de estarmos próximos à perfeição. E por isso mesmo temos que ter muito cuidado, porque as trevas e as sombras estão à espreita. E um pequeno orgulhozinho, uma pequena atitude de vaidade, de amor próprio, de melindre, pode arrasar toda uma plantação, pode arrasar todo um trabalho que começou muito bem, mas que pode resvalar com a presença da vaidade. Terminou? Não. Você quer falar? Não pode? A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Entretanto, eu lhes direi: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita virtude com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas se têm perdido,
é pela humildade que um dia elas haverão de redimir-se. Então, não tem outra escapatória. A mensagem é claríssima sobre a virtude. A virtude anda de mãos dadas com a humildade. Não tem outra companhia. A virtude anda de mãos dadas com a humildade. E, portanto, é preferível, segundo o espírito de François Nicolas Madeleine, que a pessoa tenha pouca virtude, mas que essa virtude seja levada com modéstia, do que aquela que tem muita coisa, muitos dons virtuosos, mas que os leva com absoluto orgulho, a ferro e fogo, se impondo sobre os demais. Ele ainda dá o exemplo para terminar, que foi pelo orgulho que muitas civilizações se perderam e viraram ruínas. E hoje antigamente eram gloriosas, impérios gloriosos, cidades magníficas, capitais deslumbrantes, contendo ápices de elevação da sua cultura, da sua arquitetura, da sua expressão científica, da sua expressão poética, da sua expressão literária, e, no entanto, porque se entregaram ao orgulho e à vaidade, acabaram ruindo e virando pó. Hoje, no século XXI, nós podemos aí visitar essas capitais magníficas que hoje não significam mais do que ruínas viradas em pó. Podemos citar Roma, podemos citar Alexandria, podemos citar Atenas, podemos citar Persépolis e outras cidades gloriosas, né? do Egito Antigo, da Índia Antiga, mesmo da China gloriosa, e do Oriente Médio, outras então do Sudeste Asiático, que viraram ruínas, simplesmente ruínas. Mesmo nas Américas também, nós temos algumas civilizações que não se recordam a não ser através de seus monumentos vazios. Pessoal, para terminar, eu acho importante nós salientarmos que todos nós que somos cristãos jamais devemos nos iludir com as glórias do mundo. Porque as glórias do mundo, gente, elas são grandes ilusões. Trocar um serviço real de caridade, que você pode fazer com humildade, para tentar ter glória do mundo, é trocar o certo pelo absolutamente duvidoso. Quando Jesus entra em Jerusalém, ali um pouco antes da crucificação, quando a gente tem essa entrada triunfal que está descrita nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, Jesus é recebido como um rei. Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Colocaram os ramos para Jesus passar, pessoas colocaram suas roupas para Jesus passar, mas essa glória do mundo, ela se transformou em pouco tempo, porque essas mesmas pessoas que estavam ali recebendo Jesus, achando que ele era um rei material, recebendo Cristo com todo esse Fausto, pouco depois eram as mesmas pessoas que estavam pedindo Barrabás em detrimento de Jesus, que estavam gritando lá para Pilatos, crucifica, crucifica. No livro Paulo e Estevão, o Emmanuel vai descrever uma reflexão belíssima de Paulo, quando Paulo faz aquele discurso, e eles queriam consagrá-lo como um Deus. E logo depois, para onde que Paulo vai? Com Silas, para a prisão. Porque essa é a glória do mundo. A glória do mundo, gente, ela é enganosa. A mesma mão que te aplaude hoje, se ela é mundana, se ela é material, se ela é materialista, essa mão vai te apedrejar amanhã. A gente não pode se iludir, porque as pessoas, elas mudam de opinião assim.
sim sobre qualquer um de nós. Então esperar, mais uma vez, para além de querer a glória de Deus, a gente precisa ter a consciência de que esperar felicidade na glória do mundo é como esperar a luz de um vão que só pode trazer escuridão. Não acontece. O mundo sempre está pronto para te aplaudir e para te apedrejar logo no instante seguinte. Então, muito cuidado, gente, porque o tributo do mundo, ele é muito pesado. Agora, aquilo que vem de Deus, a recompensa de Deus, essa sim vale a pena. É muito melhor passar desapercebido aqui nesse mundo, mas ser recebido por Deus, por Jesus, pela espiritualidade superior, do que viver na glória, no aplauso e na hora do desencarne ser recebido por uma legião de obsessores e de espíritos trevosos. Não vale a pena, gente. O Cristo nos avisa a todo momento no Evangelho, e para nós que somos espíritas cristãos, há uma literatura infinita, maravilhosa, que está chamando a nossa atenção a todo instante. Cabe a cada um de nós escolher se quer a luz ou se quer a treva. Aqui nessa última frase eu comentaria ainda o seguinte, ele diz: é pela humildade que um dia as civilizações humanas haverão de redimir-se. Então veja bem, a redenção humana passa unicamente pela porta da humildade. Então não é pela grandeza aparente do mundo, pela porta da humildade. E aí nós temos que reconhecer o Brasil como um país de pessoas muito humildes realmente. Trabalhadores do Cristo, que em suas diversas escolas religiosas, seja no catolicismo romano, seja no catolicismo ortodoxo, seja no protestantismo, em suas várias igrejas crentes ou reformadas, seja no espiritismo cristão, seja na Umbanda cristã. E nós vamos ver pessoas humildes trabalhando com simplicidade em prol da mensagem do Cristo. E eu me lembro que quando Chico Xavier recebeu essas notícias do plano espiritual superior pelo espírito de Humberto de Campos, que se consubstanciaram no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, quando Cristo, antes mesmo do descobrimento do Brasil, o Cristo estava já mostrando a Eliú os seus planos para o que hoje é a mais de 60% da América do Sul, né? Aquele tempo a América nem havia sido descoberta ainda por Cristóvão Colombo, mas Jesus, acompanhado do espírito de Léo, veio mostrar essas terras que naquela ocasião, no século XV, eram inabitadas ainda, ou pouco habitadas, a não ser por poucas civilizações indígenas. E ele vai dizer: para que na porção sul dessas terras transplantarei a árvore do meu evangelho. Ela, sobretudo, estará ligada diretamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela fator secundário, porque acima de tudo vigirá o sinal da cruz, o sinal do cruzeiro, a relembrar a minha mensagem de amor e renúncia, de paz e renovação. E aí eles voltando para a Europa de então, Jesus informa, manda que Eliú reencarne em Portugal, onde ele toma a veste corpórea, do Dom Henrique de Sagres, para fundar a escola de navegadores, a escola de Sagres, e vai dizer que dentre todos os povos da Europa, ele havia escolhido o povo mais humilde e mais trabalhador daquele século XV, que era justamente a nação portuguesa.
e dando a Portugal, então, a prevalência das descobertas pela navegação do século XVI, XV e XVI, dando a Portugal a prevalência para vamos dizer assim, a descoberta do Brasil e a colonização do Brasil, porque naquela época os portugueses eram a nação mais humilde e trabalhadora do planeta. E aqui nós mais uma vez vamos ver os espíritos superiores dizendo que é pela humildade que as civilizações humanas haverão de redimir-se. Eu acrescento aqui, gente, que a humildade ela tem muita relação com uma frase icônica da sabedoria filosófica mundial, quando Sócrates diz: só sei que nada sei. Toda pessoa muito vaidosa que pensa que é muito, que sabe muito, é sempre uma pessoa muito medíocre. Os grandes sábios, eles sempre vão compreender que saber tudo ou ter tudo num planeta como a Terra ainda é muito pouco frente à vastidão, à imensidão do universo criado por Deus. Bom, com isso nós encerramos a mensagem do espírito de François Nicolas Madeleine, recebida por Allan Kardec em Paris no ano de 1863. Semana que vem, no culto do Evangelho no Lar de número 103, estudaremos o subtítulo Os Superiores e os Inferiores, que é o item 9 da comunicação do mesmo Espírito. Bom, pessoal, então para a gente terminar o nosso Evangelho aqui de número 102, o Geraldinho vai trazer uma prece para a gente, depois a gente finaliza e fecha a live com o compromisso de todos nós nos encontrarmos aqui na semana que vem, na quinta-feira, às 8h30. Assim seja, pessoal. Ei, Jojó, um beijo aí para todos vocês. Vamos orar. Senhor amado Jesus, acabamos de refletir com o espírito de François Madeleine que a fé espírita é um raio enviado por seu amor augusto e sublime para aquecer os nossos corações, corações que andavam frios na desesperança, no materialismo, na ilusão dos caminhos da vaidade e do orgulho, na transitoriedade da vida terrestre, distraídos nos vícios, nos desvios inúmeros, em múltiplas encarnações, em várias nações do mundo, falando vários idiomas. Quantas vezes, quantos séculos gastamos inutilmente, reforçando as pesadas fortalezas de nossos próprios erros, trancafiando o nosso coração com o cadeado do orgulho, nos afastando da simplicidade que redime, da humildade que ilumina, da caridade que reconforta. Mas, Senhor Jesus, a tua bondade augusta e celeste se apiedou de nossa infelicidade, enviando à terra, desorientada e triste, um raio do vosso amor celestial. E este raio abrasou toda a terra, descortinando horizontes novos pela presença de teus enviados do mundo dos espíritos, os espíritos superiores que povoaram todas as civilizações terrestres, todas as nações nos 4 quadrantes do mundo, com suas vozes reveladoras e únicas, consolando-nos e esclarecendo-nos, conclamaram todos nós a refletir contigo,
a revivescência de teu evangelho de amor e sabedoria, fazendo-nos vê-lo de novo, Jesus, junto ao coração de todo o povo. Ó Senhor, não permitas que este raio sublime se apague dentro do nosso entendimento, ainda que esse entendimento seja mesmo pequenino. Não permitas, Jesus amado, que esse raio que nos aqueceu o coração, nos elevando os sentimentos para além da razão, nos domínios do amor que tu representas aos nossos caminhos. Não permitas que ele se esfrie, Senhor. Antes multiplicai, Senhor, todas as oportunidades que tenhamos de senti-lo cada vez mais dentro das portas do nosso próprio peito, a fim de que o nosso coração bata em sintonia e no compasso do vosso próprio coração. Senhor amado, seja a tua virtude a nossa virtude um dia, para que todas as tuas ovelhas perdidas da casa de nosso Pai sejam reconduzidas ao aprisco de teu acendrado amor. E em nome de Deus nós dizemos: graças vos damos, Senhor, por essa gloriosa verdade. Abençoa-nos hoje, amanhã, todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha, pessoal. Bom, gente, então com essa prece maravilhosa, a gente encerra aqui o nosso culto de número 102 e a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal.